Queridos irmãos, você já passou por aquela fase de começar algo para Deus, bastante entusiasmado, né, com bastante vontade de fazer, mas depois você perdeu o ânimo, ficou um pouco desanimado? Talvez você olhou para trás e aí você diz e olha para o presente e fala assim: as coisas não eram como antes. Já passou por isso? Quando a gente chega naquela fase de 40 anos, 50, não cheguei ainda nos 50, mas acredito que assim vai continuar acontecendo, 60, 70, 80 anos. Aí, aquelas frases que a gente ouve: época boa, era lá atrás. Na minha época não acontecia isso, né? Não acontecia aquilo. E é interessante que o povo de Ageu, eles fizeram exatamente isso. Eles olharam para trás, falaram assim: antes era melhor. E aí eles perderam o ânimo no presente, né? Eles estavam reconstruindo o templo, começaram felizes, animados, mas a comparação com o passado gerou desânimo. Nós veremos hoje em Ageu, no capítulo 2, nós veremos que apesar do desânimo causado pela comparação, Deus chama o seu povo a perseverar na sua obra, confiando na sua presença constante e na promessa de uma glória maior. Apesar do desânimo que foi causado porque eles compararam o passado com o presente, Deus chamou eles, e Deus nos chama, a perseverar, a não desistir, a não parar, nos envolvermos na obra de Deus, confiando no quê? Na presença dele, que ele está conosco, e confiando na promessa de uma glória maior. Então convido você a em Ageu capítulo 2, nós veremos do versículo 1 até o versículo 9. O livro de Ageu ele é dividido em 4 mensagens. A primeira mensagem e a terceira mensagem chamam o povo para trabalhar. E a segunda mensagem e a quarta são as mensagens onde está olhando mais para o futuro e Deus está consolando o povo. Então essa aqui é uma das mensagens onde Deus vai falar muito acerca do futuro para consolar e encorajar o povo. Ageu capítulo 2, então, versículo 1 até o versículo 9. No 21º dia do 7º mês, veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu. Pergunte o seguinte ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e ao restante do povo. Quem de vocês viu esse templo em seu primeiro esplendor? Comparado a ele, não é como nada o que vocês veem agora? Coragem, Zorobabel, declara o Senhor. Coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque. Coragem. Ao trabalho, ó povo da terra, declara o Senhor, porque eu estou com vocês. Declara o Senhor dos exércitos. Essa aliança que fiz com vocês quando vocês saíram do Egito. Meu espírito está entre vocês. Não tenham medo. Assim diz o Senhor dos exércitos: dentro de pouco tempo farei tremer o céu e a terra, o mar e o continente. Farei tremer todas as nações, as quais trarão para cá os seus tesouros, e encherei esse templo de glória, diz o Senhor dos exércitos. Tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor dos exércitos. A glória deste novo templo será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos exércitos, e nesse lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos exércitos. Irmãos, esse texto é maravilhoso, ele é incrível. Conforme nós vimos na primeira mensagem a Ageu, uma das evidências da carta, uma das características dessa carta são as ênfases no Senhor dos exércitos, um Deus soberano sobre tudo. Ele fala: eu estou falando que isso aqui vai acontecer e vai, porque é esse Deus que controla todas as coisas. Houve um chamado na primeira mensagem, que está no primeiro capítulo, e nós vimos várias mensagens, conforme eu já mencionei, tem muita informação o livro de Ageu. Então nós vimos várias mensagens no capítulo 1, onde Deus chamou o povo e confrontou o povo, né? Conforme a irmã mencionou aqui, antes o povo estava mais voltado para suas próprias casas do que para o templo do Senhor. E agora Deus traz essa mensagem no capítulo 2 para encorajar o povo, fazendo eles olhar não apenas para o passado, mas olhar para o presente, mas principalmente olhar para o futuro. E uma primeira lição que nós aprendemos aqui nesse texto é que olhar para trás pode desanimar.
Olhar para trás pode desanimar. O capítulo 2 ele começa dizendo o seguinte: no 21º dia do 7º mês, veio a palavra do Senhor. Mais uma vez, o livro de Ageu ele é dividido em 4 mensagens. No capítulo 1, versículo 1 fala, no primeiro dia do 6º mês. Capítulo 2, que a gente leu o versículo 1, agora veja o versículo 10. No 24º dia do 9º mês, do 2º ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio ao profeta Ageu. E no versículo 20, a palavra do Senhor veio a Ageu pela 2ª vez no 24º dia do 9º mês. Ou seja, 4 mensagens datadas, né, do que aconteceu. Na primeira mensagem foi muito interessante o momento que ela veio, porque ela veio num momento da lua nova, em que os profetas eram consultados. Então era normal as pessoas irem até o profeta, buscarem orientação, e a palavra do Senhor veio a Ageu. Era um tempo, naquele momento lá, deles, natural, para eles avaliarem o sucesso da colheita. E aí o que Ageu fala na primeira mensagem? Veja o que vocês estão colhendo. Vocês estão trabalhando muito e estão guardando pouco, estão retendo pouco. Vocês guardam, mas tudo se dissipa. E aí Deus fala mais à frente, no capítulo 1, aquela verdade que nos confronta, né? Deus fala, fui eu que fiz isso. Fui eu que causei. Não para causar dor no povo, mas para que o povo voltasse a obedecer à aliança mosaica lá em Deuteronômio. E agora, no capítulo 2, novamente, num momento muito especial, a palavra do Senhor vem de novo. E esse momento que vem agora no capítulo 2 é na festa dos tabernáculos. De acordo com Levítico, capítulo 23, versículo 33 até o 43, diz que nessa festa dos tabernáculos era necessário ler a lei de Deus. Então, o que eles estavam fazendo nessa festa dos tabernáculos? Lendo a aliança mosaica, lendo o livro de Deuteronômio. Então, a palavra vem neste momento. Na festa dos tabernáculos, que eles estão lendo a palavra, e o que era a festa dos tabernáculos? Agora era o momento de se regozijar com a colheita. Era o momento do churrasco. Era o momento da celebração. E é muito interessante esse momento que veio a palavra de Deus na festa dos tabernáculos, porque foi a mesma época que Salomão inaugurou o primeiro templo. E é nessa festa dos tabernáculos que lá em João capítulo 6 e capítulo 7, Jesus vem e fala para o povo, eu sou o pão que desceu do céu, eu sou a água viva, quem comer de mim não vai ter fome de novo, quem beber de mim não vai ter sede de novo, sou eu, Jesus, que pode saciar a humanidade. E ele fala no capítulo 7 que ele é a luz do mundo. Nessa festa dos tabernáculos, eles acendiam luzeiros para lembrar o tempo que eles estavam no deserto. Então, é um momento muito especial. E essa mensagem agora vem para proteger o povo. Não desanimem. Não desanimem. E aí o que a palavra do Senhor fala para o profeta Ageu falar para o povo? No versículo 2, no versículo 3, ele fala, quem de vocês viu esse templo em seu primeiro esplendor? O que Deus fala para eles? Fala, gente, vocês estão reconstruindo o templo agora, vocês voltaram. Mas para um pouquinho, quem de vocês aqui lembra do primeiro templo? Alguns levantariam a mão lá. Por quê? Porque o templo foi destruído cerca de uns 66 anos antes. Então, provavelmente, tinha alguns ali que ainda estavam vivos. Vamos dizer que as crianças com 10 anos, nessa época aqui, estariam aí com 70, 80 anos talvez. Eles viram o templo, eles têm uma lembrança do templo. Aqueles mais longínquos, né? Com uma idade um pouco maior aí, os seus 90 anos, talvez até mais velhos, eles viram o templo. Só que olha que interessante o que aconteceu nessa reconstrução. Deixa Ageu marcado, vai lá para Esdras, que tem uma informação muito importante para nós lá em Esdras. Volta um pouquinho. Esdras capítulo 3. Deixa Esdras marcado que mais à frente na mensagem a gente vai voltar para Esdras também. Esdras capítulo 3, versículo 8. No segundo mês do segundo ano, depois de chegarem
ao templo de Deus em Jerusalém, Zorobabel, filho de Sealtiel, Jesua, filho de Jesozadaque, Josué aqui, né? E o restante dos seus irmãos, os sacerdotes, os levitas e todos que tinham voltado do cativeiro para Jerusalém, começaram o trabalho, designando levitas de 20 anos para cima para supervisionarem a construção do templo do Senhor. Jesua, seus filhos e seus irmãos, e Cadmiel, e seus filhos, descendentes de Odavias, e os seus filhos, e os filhos de Henadade, e seus filhos e seus irmãos, todos eles levitas, uniram-se para supervisionar os trabalhos no templo de Deus. Olha o versículo 10. Quando os construtores lançaram os alicerces do templo do Senhor, os sacerdotes com suas vestes e suas trombetas e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, tomaram seus lugares para louvarem ao Senhor, conforme prescrito por Davi, rei de Israel, com louvor e ações de graça, cantaram responsivamente ao Senhor. Leia comigo aí. Ele é bom, seu amor a Israel dura para sempre. Olha que incrível, eles estavam lançando os fundamentos do templo e eles estavam fazendo o quê? Cantando. E a igreja não, né? O povo de Deus lá, louvando a Deus. Ele é bom, Deus é bom, seu amor dura para sempre. Continuando o versículo, e todo o povo louvou o Senhor em alta voz, pois haviam sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Versículo 12, começa com qual palavra? Mas, muitos dos sacerdotes, dos levitas e dos chefes das famílias, qual a característica deles? Mais velhos, que tinham visto o quê? O antigo templo. O que eles fizeram? Choraram em alta voz. E não foi baixo não, hein? Choraram em alta voz, quando viram o lançamento dos alicerces desse templo. Muitos, porém, o que faziam? Gritavam de alegria. Não era possível distinguir entre o som dos gritos de alegria e o som de choro, pois o povo fazia enorme barulho, e o som foi ouvido a grande distância. O que aconteceu nesse momento deles lançarem os fundamentos do templo? Os mais velhos, na hora que eles viram o lançamento dos fundamentos do templo, o que eles fizeram? Choraram, e não foi pouco não, choraram em alta voz, né? Os mais jovens estavam falando o quê? Soltando fogos de artifício. Eba, vamos construir o templo do Senhor. E era tamanho o barulho que não dava para entender o que estava acontecendo. Então olha que interessante, quando Deus fala lá em Ageu, deixa marcado Esdras que daqui um pouco a gente volta. Quando Deus fala assim, quem de vocês esteve lá no lançamento do templo? Que eles começaram e eles pararam a obra. Quem de vocês estava lá? Vários iam levantar a mão. E esses mais velhos, que eles lembravam do templo antigo, eles estavam desanimados por causa do novo templo. Para você ter ideia, a gente conversou na escola bíblica, quem sabe um dia a gente faz uma caravana para ir ver o templo de Salomão, ali no Brás, que não é o templo de Salomão, aquele templo é do Edir Macedo. O templo de Salomão já não existe mais, o templo, né, de Zorobabel já foi destruído, né, que Herodes reformou, mas os judeus vão reconstruir o templo lá na frente, lá no milênio, onde Jesus vai haver o reinado de novo no milênio, né? E aí a gente pensou em talvez ir no templo lá de Salomão, aqui do Brás, que não é o original, não é o verdadeiro, né, a ver um pouco como que era. Eu acho que esse templo de Zorobabel não chegava perto desse templo aqui em termos de beleza. Por quê, irmãos? Porque eles estavam pobres. Um comentarista diz que provavelmente, só para você ter ideia, provavelmente eles estavam construindo aqui quase que uma capela perto do templo de Salomão. Então, quando os mais velhos viram que era uma capelinha que estava sendo feita, o que eles fizeram? Eles choraram. Porque eles não tinham recurso aqui para construir um templo como Salomão tinha. Porque Salomão tinha muita riqueza, Deus abençoou com muito ouro, muita prata. A Bíblia diz que tinha tanta, mas tanta riqueza que a prata não valia quase nada. Lembra quando a gente tinha aquela moedinha de 1 centavo? Lembra disso? Era dinheiro, né? Hoje nem circula mais. 20 reais, o que é 20 reais hoje? Lembra a época quando foi lançada a nossa moeda? 100 reais. Era uma fortuna, se eu não me engano, o salário mínimo acho que era 300 reais. Se eu não me engano, era muito dinheiro. Na época de Salomão, a prata não valia quase nada. Era tanta prata, que não valia quase nada.
Então agora eles não tinham recurso para construir. Não tinham como contratar profissionais de outras nações como Salomão construiu. E aí, irmãos, uma lição que a gente aprende aqui, que é a comparação, ela mata a motivação. Olhar para o passado pode desanimar. Porque a gente pode falar, naquela época foi diferente, naquela época foi melhor. E Eclesiastes diz, não é sábio ficar fazendo esse tipo de pergunta. A gente vai ver mais para frente aqui, porque se a gente fica olhando muito para o passado, a gente não consegue ser bênção no presente. Então, enquanto os mais jovens gritavam de alegria, os mais velhos choravam. Era choro e alegria, né? Então, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Um dos problemas que impediu a reconstrução do templo não foi a falta de recurso, foi o saudosismo. Foi olhar para trás e falar assim, o passado era melhor. Não está ficando tão bom como foi no passado. E esse saudosismo, esse excesso de elogio ao passado, fez com que os mais novos fossem contaminados e a obra acabou parando. A construção parou. Por quê? Porque pessoas que só pensam no passado não conseguem ser bênção no presente. Conhece pessoas assim? Você vai conversar com ela, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos... Ai, mas no passado... Ah, mas no passado... Passado é passado. Não muda mais. Nós podemos aprender com o passado, mas não tentar viver o passado. Porque se a gente tentar viver o passado, a gente não vai ser bênção no presente. Deixa eu contar algo para você aqui muito interessante. Quantos dirigem aqui? Quantos dirigem? Você tem um grande vidro na sua frente no carro. Ele se chama para-brisa. Você tem pequenos espelhos no seu carro, que se chama como? Retrovisores. Você olha para os retrovisores de vez em quando? Sim. E a gente tem os retrovisores alto-falante, né? Que ficam aqui do nosso lado. Ó o cachorrinho, ó o motoqueiro, ó o caminhão. Se só falasse, estava bom. O problema é quando dá uns gritos, né? Ó o carro! Aí você tá vendo o carro, mas você fala, é outro carro que eu não tô vendo, né? Aí de repente você quase causa um acidente. Não grita, retrovisor. Não grita. Você tem retrovisores, você tem para-brisa. Você usa os retrovisores. Mas você não pode ficar dirigindo olhando para os retrovisores. Porque o retrovisor, guarda isso, irmão, o retrovisor mostra o passado. Por isso que o para-brisa é maior, para que nós possamos olhar para frente. Se nós ficarmos dirigindo, olhando para o retrovisor, nós vamos causar um acidente no presente. O para-brisa é para a gente olhar para frente. Então, Deus fala assim, olhem para o passado, olhem. Quantos de vocês estavam lá? E aí, olha que interessante, ele fala no final do versículo 3, ele faz eles olharem para o presente, comparado a ele, o templo de Salomão, não é nada que vocês veem agora, não é verdade? E eles, sim, Senhor, nada a ver com o que a gente está vendo agora, o esplendor físico, a importância política dos reis Salomão, agora, Senhor, a nossa realidade é pobreza, nós não temos como pagar esse templo. E eles estavam desanimados. E aí a gente corre esse risco também. Olhar para o passado, falar que era melhor, e olhar para o presente e falar que não está nada fácil. Olhar os números no presente e falar, não vai dar. Não tem, Senhor, como construirmos um templo, porque nós não temos recurso. É interessante que Deus não nega o passado e Deus não nega a realidade. Não é interessante? Nós precisamos ter maturidade para olhar para o passado e olhar para o presente. Então, cuidado, olhar para o passado pode desanimar, mas nós devemos ter coragem para trabalhar. Veja o versículo 4 e o versículo 5. Olha o que Deus fala. Coragem, Zorobabel, que era o administrador, o governador, né? Declara o Senhor. Coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque. Coragem, ao trabalho, ao povo da terra, declara o Senhor. Porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos Exércitos. Essa é a minha aliança que fiz com vocês quando vocês saíram do Egito. Meu espírito está entre vocês. Não tenham o quê? Medo. Tenham coragem. Por 3 vezes aparece. Tenham coragem. Lembra que eles liam o livro de Deuteronômio?
Em Deuteronômio capítulo 31, a gente viu o capítulo 30 hoje de manhã, a gente citou na escola bíblica, mas o capítulo 31 aparece 3 vezes a palavra coragem para o povo. Coragem, povo. Coragem, povo. Nos lembra também de Josué quando foi entrar na Terra Prometida. Quantas vezes Deus falou para Josué ter coragem? 3 vezes. Coragem, Josué. Coragem. Sabe quantas vezes Davi falou para Salomão ter coragem? Adivinhe só? 3 vezes. Coragem, Salomão. Coragem. Seja forte. Seja forte. Hoje nós conversávamos com a nossa filha, porque alguém falou para ela, você é irritante, Sarinha. Aí a Sarinha chorou. Eu falei, cadê a pele grossa, filha? É Deus que fala que você é irritante? É o papai e a mamãe que falam que você é irritante? Você tem que escolher as vozes que você vai ouvir. Que isso? Deus falou isso de você? O pai e a mãe falam isso de você? Seja forte, filha. Pele grossa. Aguente o tranco, aguente as críticas. Ser forte é uma expressão que não era vazia para o povo judeu. Era uma expressão muito importante. É o que Deus está falando. Seja forte. Tenha coragem. Não fique desanimado. Você sabe o que significa desanimado? Alma pequena. Quem desanima fácil a alma, ó, pequenininha. Olha quanto problema, olha quanta dificuldade. Sim, temos problemas, sim, temos dificuldade. Eu gosto muito daquela ideia da montanha. Imagine, lá em Atibaia a gente tem tem uma montanha lá em Atibaia que está acima de 1.000 metros acima do nível do mar, e de vez em quando o pessoal faz caminhadas até lá. Dá umas 3 horas mais ou menos, da onde era a igreja até o cume lá. 3 horas de caminhada. E aí depois 3 horas de descida também. É pesado, é pesado. A gente chega numa idade lá que a gente fala, não dá mais não. Com 20 anos dá. E aí a gente estava lá pastoreando lá em Atibaia ainda, e aí a galera se reuniu para subir a Pedra Grande. Eu falei, boa caminhada para vocês. Nos vemos lá em cima na hora do almoço, porque eu vou ir de carro. Irmãos, subi de carro, eu e a minha família. Quando a gente chega lá em cima, uma irmã da igreja de 76 anos estava lá. Falei, cadê o seu carro, irmã? Não, subi a pé. Não, irmã. Tu não fez isso. Irmã, se a irmã passasse mal, a gente ia ter que chamar, e já teve resgates de bombeiro ter que resgatar a gente lá. Porque se machuca, às vezes não consegue voltar, a galera não consegue carregar, né? Mas graças a Deus ela aceitou descer de carro depois. Mas ela falou, nunca mais também. Porque chega numa idade, a minha idade é bem mais cedo. Era uns 30 anos, eu falei, não dá mais. Porque, irmãos, é muito puxado a caminhada. A gente voltava com as pernas abertas, assim, ó, tudo assado. É muito puxada a caminhada. Tinha um rapaz lá que ele era gordo, mais gordo. E aí ele não andava. E aí tinha um líder dele que era gordo, se chamava Onéias. Tinha um outro líder gordo que estava caminhando também. E a gente ia fazendo ele andar. Esse outro líder gordo, tem bichos lá, né? Ele pegou uma vara e passava nos cocô da vaca lá. E aí na ponta da vara ia fazendo o pessoal ir andando, né? Mas com esse gordo podia fazer o que fosse, ele não andava. Quando chegou na metade da montanha, eu não tô brincando, irmãos, não tô exagerando. Não, ele chegou na metade da montanha, a galera já tava subindo, ele sentou, ele fez assim, ó. Eu não saio mais daqui. Tô precisando de açúcar. Preciso de comida. E ele é mochilinha, porque mochilinha, todo gordo é mochilinha nas costas, né? Fica uma coisinha desse tamanho. Aí a mochilinha dele, preciso de comida. Aí a gente abriu a mochila, cheia de M&M's, passatempo, bala. Falei, cadê a fruta, né? Cadê a proteína? Cadê a água, né? Refrigerante. Conseguiu subir lá. Irmãos, era muito puxada aquela caminhada. Então, quando a gente chegou uma época, eu falei, eu não subo mais, não dá, é muito pesada a caminhada. Olha que interessante, imagina essa montanha. Tem gente que, aquela irmã, de 76 anos, ela subiu, quando ela chegou no cume, na base da montanha para subir, ela falou assim, e agora? Ou ela falou, é agora. O que ela falou? É agora. Tem pessoas que chegam diante das dificuldades e elas falam o quê? E agora? Qual que é a sua reação diante das dificuldades? É agora, vamos lá, eu quero ver se eu vou voltar assado mesmo. Quero ver se vai faltar comida, quero ver se vai voltar queimado, porque não tem sombra lá em cima. E você vai passando protetor, mas você se queima do mesmo jeito.
Quero ver. Vamos lá, quero encarar isso aí, quero ter essa experiência. Seja forte. 3 vezes Deus falando para eles, seja forte. Eu trouxe essa Bíblia aqui, que é uma revista atualizada, porque é algo muito interessante que acontece no capítulo 1, versículo 14. Olha que interessante. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel. Aí fala mais à frente, e o espírito de Josué. E aí mais à frente, e o espírito do resto do povo. O espírito do resto do povo. Olha que interessante, por 3 vezes também. Deus fez o que com o coração deles? Despertou. Deus despertou o espírito do povo. E agora, no capítulo 2, por 3 vezes Deus fala assim, coragem. Sabe que lição que a gente aprende aqui? Que despertar é algo que Deus faz. É Deus que faz. É Deus que desperta. É Deus que fala, vamos fazer uma cantina? Vamos fazer um churrasco? Vamos fazer um bazar? Vamos contribuir? Vamos fazer isso? É Deus que desperta. Não é nós, irmãos, não parte de nós. Mas trabalhar é algo que nós devemos fazer. Deus desperta, Deus move. O vamos ao trabalho, vamos à obra, é conosco. Um comentarista chamado Champlin, ele diz que a maioria das pessoas é forte como um touro na busca dos seus prazeres. Ele fala, mas a maioria das pessoas são como vermes na hora de se envolver com a obra de Deus. Tem a fraqueza de um verme. Irmãos, era o que estava acontecendo com Ageu, na época de Ageu. Como um touro, as pessoas buscando, eu quero ganhar mais, eu quero ganhar melhor, eu quero fazer isso, eu quero conquistar aquilo. E Deus falando, vamos se envolver na obra. Não vai dar, não dá, é muito difícil. Buscar o reino de Deus, Deus deseja que a gente faça isso em primeiro lugar. Mas olha que interessante, 3 vezes o texto falou, lá em Ageu, coragem, coragem, coragem. Mas essa coragem, ela tem que ter um fundamento. Qual que é o fundamento dessa coragem? Como que o povo poderia ter coragem se tinha oposição e pobreza? O texto fala, qual que é a base aí dessa coragem? Qual que é? Está no versículo 4. A base dessa coragem qual é? A presença do Senhor. Como que eu vou ter coragem? É quando eu tenho convicção que quem está comigo? Deus. Deus está comigo. O maior recurso do povo de Deus não é o ouro, mas é a presença de Deus. É a presença dele, é a companhia, é saber que nós não estamos sozinhos. Essa é a base do relacionamento pactual de Deus com o seu povo. Quando Deus chama Israel, ele fala, eu vou estar com vocês, é o que Deus diz aqui, essa é minha aliança. Eu prometi, o meu espírito vai estar com vocês. Essa aliança, ela está em vigor, ela não cessou, é algo imutável. E aí a gente lembra do Novo Testamento que diz, quando somos infiéis, Deus permanece fiel. Ele prometeu, ele estará conosco. Irmãos, olha o que nos é dito em Hebreus 13:5. Nunca o deixarei, jamais o abandonarei. E adivinha o contexto desse versículo? Finanças. Nunca eu vou te deixar, nunca eu vou te abandonar. Tá difícil, tá complicado, a planilha não bate. Nunca eu vou te deixar, nunca eu vou te abandonar. Queridos, nós não podemos fazer nada sem Jesus. Ele diz aqui no versículo 5, o meu espírito está entre vocês. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. E aí ele termina essa parte dizendo o quê? Não tenham medo. Queridos, o medo desaparece quando os problemas, não quando os problemas surgem. Pode passar? O medo desaparece, o medo não desaparece quando os problemas somem, mas quando há convicção de que Deus está presente. Não é quando os problemas vão se dissipar. O medo, ele vai ser ausentado quando você tiver a convicção que Deus está com você. E eu menciono, né? Deus estiver com você quando estiver no seu quarto e a barata aparecer voando lá. A barata tá aqui! Tá, não negue a realidade. Deus falou, não negue a realidade, tá aqui. Sim, a barata tá aqui, mas tem mais alguém contigo lá também. A minha esposa tem pavor de imaginar o bicho entrando
aqui atrás no cabelo. Qualquer bicho, passarinho, borboleta, só de imaginar, entrou aqui, ela já tem pavor. Deus vai estar contigo no elevador. Deus vai estar contigo no avião. Deus vai estar contigo na ressonância. Deus vai estar contigo quando você estiver dirigindo o carro. O medo não desaparece quando os problemas somem. O medo desaparece quando a gente tem convicção da presença do Senhor. Sem a convicção que Deus está contigo, isso pode gerar desobediência. Porque foi isso que o povo fez, eles desobedeceram. Porque não tinha essa convicção que o Senhor estava com eles. E olha que incrível, irmãos, o que Jesus diz lá em Marcos 6,50. Jesus, porém, imediatamente disse: tenham coragem, sou eu, não tenham medo. Veja a semelhança de palavras, tenham coragem, sou eu estou com vocês. Não tenham o quê? Medo. Coloque esse versículo no painel do seu carro. Coloque esse versículo aí no computador. Lembra quando tinha aqueles Word, Art, ou alguma coisa assim? Que ficava quando o computador parar, né? Ficava o negócio girando. Põe o versículo lá. Tenham coragem. Sou eu. Não tenham medo. E aí o texto vai caminhar para nos animar para aquilo que Deus fará ainda. Versículo 6-9 diz: assim diz o Senhor dos Exércitos, dentro de pouco tempo farei tremer o céu, a terra, o mar e o continente. Farei tremer todas as nações, os quais trarão para cá os seus tesouros, e encherei esse templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor dos Exércitos. A glória desse novo templo será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. E nesse lugar estabelecerei a minha paz, declara o Senhor dos Exércitos. Quando que Deus vai fazer isso? Dentro de pouco tempo. A linguagem aqui para o farei abalar é uma linguagem aqui que Deus vai se manifestar. Eu vou fazer abalar a terra, o céu, o continente, como foi lá no Sinai. E algo interessante aqui, que eu até mencionei hoje de manhã, esse farei abalar provavelmente está se referindo à derrota dos persas. Então, o povo de Ageu estava aqui, e quando eles ouviram, ó, eu farei tremer os céus, a terra, vou abalar, provavelmente eles estão vendo isso aqui, uma derrota dos persas. Mas olha que interessante, vamos ver esses outros textos aí. Vá lá para Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, versículo 26. Hebreus 12, 26. Aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete: ainda uma vez abalarei não apenas a terra, mas também os céus. As palavras ainda uma vez indicam a remoção do que pode ser abalado, isto é, coisas criadas, de forma que permaneça o que não pode ser abalado. E eu já antecipando aqui, olha que interessante o versículo 28. Portanto, já que estamos recebendo um reino o quê? Inabalável. Nós já fazemos partes do reino de Deus e um reino inabalável. Então veja, quando o povo está olhando, eles estão olhando para talvez uma manifestação naquele momento, mas tem algo muito maior acontecendo também que eles não conseguiam ver. E algo ainda muito maior acontece lá em Apocalipse. Mateus, na verdade. Apocalipse é um outro texto que a gente vai ver mais à frente. Mateus 24, versículo 29. Mateus 24, versículo 29 e 30. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o Filho do Homem, o sinal do Filho do Homem, e todas as nações se levantarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Perceba que Ageu está falando de algo que aconteceu na época deles, mas algo muito maior ainda vai acontecer. E não para por aí. Volta lá para Ageu. Ele fala: eu vou fazer tremer todas as nações, os céus, a terra, o continente. E aí ele diz no versículo 7, ele vai falar acerca de coisas desejadas. Olha o que ele diz, ó: e encherei esse templo,
Farei tremer todas as nações, as quais trarão para cá os seus tesouros. Tá assim na sua Bíblia? Trarão para cá os seus tesouros? É assim? Todas as Bíblias são assim? Tem alguma que fala o desejado das nações? Tem. Olha que interessante. Tem algumas que falam assim, ó, virá o desejado das nações. Em outras versões está dizendo, as quais trarão para cá os seus tesouros, e encherei esse templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. O que está acontecendo aqui, irmãos? O que é o desejado das nações? Aqui pode ser uma profecia falando do Messias que viria, o desejado das nações, ou a tradução também fala os quais trarão para cá os seus tesouros. Então a ideia aqui do desejado das nações pode se referir aos indivíduos, alguém que é muito amado, alguém que é preferido. Então pode ter um significado messiânico, né, uma referência ao Messias, mas parece que o contexto imediato aqui do texto, ele está falando de bens, porque o povo estava pobre. Deus fala que ele vai reconstruir, vai encher esse templo de glória, e ele vai falar mais à frente aqui, minha é a prata e meu é o ouro. Então, provavelmente a tradução é, essas coisas criadas serão trazidas, né, até o templo. E o povo de Ageu, lendo esse texto, provavelmente é quando Dário vai decretar a provisão. Agora a gente vai voltar lá para Esdras. Volta lá para Esdras que você deixou marcado. Esdras capítulo 6. Esdras capítulo 6, versículo 3 a 5. No primeiro ano do seu reinado, Esdras 6, versículo 3. O rei Ciro promulgou um decreto acerca do templo de Deus em Jerusalém nesses termos. O rei Dário, ele está falando ó, que o templo seja reconstruído como local destinado à apresentação de sacrifícios e que se lancem os seus alicerces. Ele terá 27 metros de altura e 27 metros de largura, com 3 carreiras de pedras grandes e uma carreira de madeira. O custo será o quê? Pago pela tesouraria do rei. Quem que vai pagar a reconstrução? O rei Dário. Eles vão enviar recursos. E os utensílios, versículo 5, os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus que Nabucodonosor tirou do templo de Jerusalém e trouxe para a Babilônia serão devolvidos aos seus lugares no templo de Jerusalém. Devem ser colocados na casa de Deus. Versículo 8 a 10, ele também vai falar sobre isso. Irmãos, olha que incrível. O que Deus está falando para a nação lá de Israel, né? As coisas desejadas das nações. O que as nações desejam? Riquezas. E aí Deus está falando, eu vou cumprir. Dário vai mandar isso aqui para vocês. Mas não apenas aí. Isaías 65, a gente não vai ler, mas você pode anotar, fala que no reino milenar as nações vão levar lá para o templo que vai ser estabelecido em Jerusalém, lá no reino milenar. Não aconteceu ainda. Vai acontecer. As nações vão levar riquezas para lá. E não para por aí. Vamos ler lá Apocalipse capítulo 21, já no finalzinho da Bíblia. Apocalipse capítulo 21, versículo 22. Olha como essa expressão aqui faz uma menção a Ageu. Apocalipse 21, versículo 22 até o 27. Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. Então, na Nova Jerusalém, não vai ter um local específico, porque o próprio templo vai ser quem? Deus, o Cordeiro. A cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua candeia. As nações andarão em sua luz e os reis da terra lhe trarão a sua glória. Suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. Olha o versículo 26. A glória e a honra das nações lhe serão trazidas. Nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso e enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Irmãos, olha como o livro de Ageu é tão rico, irmãos.
Algo que é tão simples, não Dário vai trazer, mas de repente a gente vê que tem uma profecia em Isaías falando sobre o reino milenar, e quando a gente vê lá em Apocalipse, está se referindo àquilo que Deus falou lá em Ageu. Então veja que para eles, isso aqui é muito importante, porque a gente vai terminar a mensagem numa aplicação disso. Eles conseguiam ver tudo isso, irmãos? Eles conseguiam ver tudo isso? Não, eles não conseguiam, eles conseguiam ver uma montanha mais próxima. Eles não conseguiam ver a grandiosidade do que iria acontecer com eles ali naquele momento. Então perceba que era tanto na época de Ageu como na época futura. Se eles perguntassem para Deus, Deus, é agora que o Senhor vai fazer isso? Sim, mas ainda não. É agora, Senhor? Já. Quando que o Senhor vai fazer isso? Agora. Mas ainda não é agora. Já, mas ainda não. E aí Deus fala que o templo, aquele templo vai ser enchido de glória, né? O que Deus vai fazer? Ele vai fazer tremer, as coisas desejadas serão levadas, a glória encherá o templo. O que aconteceu quando o templo foi construído? Depois Herodes reformou, e aí de repente, quem que entra no templo? Jesus. E aí não houve glória maior do que aquele momento que as pessoas presenciaram o próprio Deus encarnado, entrando naquilo que aquelas pessoas estavam chorando e menosprezando porque era simples. Agora quem que está entrando? Jesus, o Deus majestoso, a glória encheu o templo. E aí Deus fala lá que a prata e o ouro pertencem, porque Deus é soberano sobre todas as coisas. Deus, a gente viu lá em Esdras, aquilo que Nabucodonosor levou, o que Deus falou? Vai ser tudo devolvido. Os recursos do governo civil são limitados, mas de Deus não. Queridos, Deus promete suprir todas as nossas necessidades. Filipenses 4,19. Deus não promete suprir os nossos desejos. Deus não prometeu, falei esses dias com alguém, né? Deus não prometeu pra gente que a gente vai ter Amazon, assistir a Amazon. Deus não prometeu pra gente que a gente vai assistir HBO. São desejos. A gente não precisa disso. Deus não prometeu que a gente vai ter internet em casa. A gente não precisa disso. Mas Deus prometeu que vai suprir todas as nossas necessidades. O alimento vai ter, a moradia vai ter, a vestimenta vai ter. Talvez você não vai comprar no shopping, vai ter que comprar num bazar. Mas o Senhor há de prover. Não falta recursos na obra de Deus. Hernandes Dias Lopes diz o seguinte: Deus então encoraja o povo dizendo-lhe que o problema da obra não era falta de recursos, mas era falta de fé. Não era falta de dinheiro, era falta de visão. Não era falta de ouro, mas era falta de obediência. Toda a riqueza do mundo pertence a Deus. Ele é o provedor da sua própria causa. A obra de Deus, feita no tempo de Deus, em consonância com a vontade de Deus, jamais vai faltar os recursos de Deus. Porque é o tempo de Deus, é na vontade de Deus, daquilo que Deus quer. E aí ele termina o texto lá falando que Deus vai estabelecer a paz naquele local. Que paz é essa? A paz que é o Shalom em Jerusalém. Prosperidade, plenitude, bem-estar, saúde. Muito mais do que um governo civil como o Dário poderia dar. Eu vou dar recurso para vocês. Mas a paz de Deus é muito maior do que isso. Algo muito mais majestoso. Jesus é o príncipe da paz. Através de Jesus, nós podemos ter paz com Deus. Através de Jesus, nós podemos ter paz conosco mesmo. A nossa consciência pode ficar em paz. Através de Jesus, nós podemos ter paz com os nossos irmãos. Chegar a perdoar, restaurar. Não é apenas uma paz relacional, é uma paz experimental. Eu posso experimentar esse shalom de Deus, essa paz de Deus, essa prosperidade que Deus tem. E a mensagem que está sendo passada ao povo é: valorizem o templo. Valorizem o templo. Não pela beleza dele. Valorizem o templo pelo que ele vai significar no futuro. Lembra que eu mencionei para os irmãos que é muito importante? O povo não conseguia ver tudo aquilo. E Deus está falando para eles: gente, valoriza o templo. Vocês não têm noção do que vai acontecer através desse templo nas nações, na história, na eternidade. Quem vai entrar nele?
Ah, mas Senhor, mas é muito simples. Senhor, a gente é pobre. Irmãos, Deus não dá ponto sem nó. O problema nosso é que a gente desanima facilmente. O problema nosso é que a gente olha para a aparência. O problema nosso é que a gente compara com o passado. O problema nosso é que a gente desvaloriza o que Deus está fazendo no presente. Nós queremos resultados rápidos, nós queremos resultados visíveis, mas Deus trabalha com propósitos eternos. Eu tenho certeza que na sua vida você tem um monte de perguntas sem respostas. Um monte. Por que isso? Por que isso? Por que Deus permitiu isso? Querido, lembra de Ageu? Não esqueça de Ageu. Um templo simples, mas que tinha um propósito eterno. Já pensou se Deus falasse tudo isso para eles, né? Aquelas montanhas que a gente viu aqui. Deus fala aqui, galera, senta aqui, deixa eu contar para vocês quem que vai entrar nesse templo. Deixa eu contar para vocês quais as riquezas que virão para esse templo. Deixa eu contar para vocês o que que vai acontecer no futuro. Como que eles trabalhariam? Com muito entusiasmo. Vamos lá, é simples, mas Deus vai usar isso aqui na eternidade. Então Ageu aponta para uma realidade muito maior do que o templo físico. A glória maior não está num prédio mais bonito, mas na presença plena de Deus em Cristo. É o fato de a gente saber que nós temos o Senhor. Ele está conosco. Ele não nos abandona, Ele não nos deixa. Ele está conosco na pobreza, Ele está conosco na oposição, Ele está conosco nas dificuldades. Você não está sozinho. Deus, mas eu não consigo entender, mas Deus não te chamou para entender. Deus te chamou para obedecer, para confiar, para entregar, para descansar. Mas, Senhor, um dia eu vou entender? Talvez. Ele não prometeu também que ele vai nos explicar na eternidade. E lá, quando a gente chegar na eternidade, a gente não vai mais procurar respostas, sabe por quê? Porque nós estaremos com quem? Com Jesus. Vem cá, fica junto comigo. Passou, filho, passou, calma. Respira. Acabou. Enxugou as lágrimas. Acabou. Mas Jesus, não tem mais agora. Estou com o Senhor, agora nada mais pode me separar. Então, desde o início, Deus deseja habitar com seu povo, desde o Êxodo, Deus habitando no tabernáculo, depois no templo, com Jesus encarnado, tabernaculou entre nós. Nós somos a habitação de Deus. Irmãos, o texto diz ali que nós vimos que o Espírito, ele fala assim, o meu Espírito estará com vocês. E aí a gente fica pensando, nós temos essa garantia que o Espírito de Deus está conosco. E eu fiquei pensando, já pensou quando o Senhor Jesus tirar o Espírito da terra, que aí vai acontecer o arrebatamento? Aí eu fiquei pensando assim, já pensou se isso acontecesse em algumas igrejas, Deus se retirasse da igreja? Será que a igreja ia perceber isso? Será que a sociedade ia perceber? Ou a gente ia continuar fazendo a mesma coisa que a gente está fazendo hoje? A gente fala assim, não, porque aí não teria mais sentido. Essa convicção da presença de Deus é que nos faz fazer o que nós fazemos, irmãos. Sentar aqui, ouvir a mensagem, meditar na palavra, pregar o evangelho, anunciar, contribuir, é porque Deus está presente. Na hora que Deus sai, nada mais faz sentido. Então essa convicção que Deus está conosco e na consumação dos séculos para todo sempre, Deus fala em Apocalipse, eu vou estar com vocês para todo sempre. A promessa de tremer as nações apontava para um momento histórico, mas apontava também para um reino inabalável que a gente viu lá em Hebreus 12, 28, e que eu e você nós já fazemos parte. E aí não importa se é Lula, se é Bolsonaro, se é finança, se é economia, nada disso, porque nós já fazemos parte de um reino inabalável. E aí a gente precisa refletir, tem algo que nos abala, sim ou não? A gente fica meio trêmulo às vezes, sim ou não? Porque nós fazemos parte de um reino inabalável. Esse reino é em Jesus. Corra para Jesus, fique em Jesus, não importa se a tua casa está caindo, se as finanças estão caindo, se a saúde está caindo, não importa, o que importa é, eu estou em Jesus, se eu estou em Jesus, então eu estou inabalável. Nada mais vai acontecer, jamais esqueça de Cristo do que Ele fez. Então algumas lições para nós, em primeiro lugar, não viva preso no passado. A comparação pode destruir a tua motivação. Não viva preso no passado, vivo hoje, vivo agora. O saudosismo pode gerar desobediência. O retrovisor ajuda, lembra?
Mas ele não foi feito para você ficar vivendo a sua vida olhando para o retrovisor. Em segundo lugar, trabalhe com coragem. Obediência não depende de emoção. Eu estou sentindo isso. Não. Deus não pediu sentimento. Deus pediu fidelidade. Obedeça ao Senhor. O que ele está te pedindo para fazer? Vai lá e faz. Deus está doendo. Deus, estou sem recurso. Deus está limitado. Deus, não tenho tempo. O que Deus pediu? Vai lá e faz. Obedeça. Tenha coragem. Em terceiro lugar, tenha uma visão maior que o momento atual. Isso aqui é difícil, né? Mas guarde isso aqui que eu vou te falar. Deus está fazendo algo maior do que você consegue enxergar. Deus está fazendo algo maior. Talvez a gente não consegue ver. Talvez a gente não consegue entender. Mas seja fiel ao Senhor no pouco. Seja fiel ao Senhor no simples. Porque através do simples, Ele está fazendo algo glorioso para a eternidade. Isso não depende de nós. É dele. Então, pela fé, valorize o que Deus está fazendo hoje. Em quarto lugar, baseie a sua coragem não nas circunstâncias. Baseie a sua coragem aonde? Na presença do Senhor. Deus, se o Senhor está comigo, então está tudo bem. Está tudo tranquilo. Está tudo em paz. Eu estou nesse reino inabalável. O recurso principal não é dinheiro, não é estrutura. O recurso principal é a presença de Deus. Em quinto lugar, confie que Deus está no controle dos recursos. Porque Ele falou, meu é o ouro e minha é a prata. Ele tem o controle. Com recurso não falta. Talvez Ele só não mandou o cheque ainda. Talvez Ele só não fez o Pix ainda. Mas não falta recursos. Às vezes o que falta é fé, é visão, é obediência. Queridos, nós desanimamos quando nós tiramos os olhos de Deus e colocamos nas circunstâncias. Ao meditar, queria dar uma palavra pastoral, ao meditar nesse texto aqui nessa semana, Deus falou profundamente comigo, profundamente. Essas conexões com Hebreus, com Apocalipse. E eu fui lembrando de tudo, a gente começou em Ageu, em Hebreus, lembra? Uma exposição em Hebreus. Na hora que a gente terminou Hebreus, a gente falou, vamos para os Salmos de Peregrinação. Lá nos Salmos de Peregrinação, a gente estava caminhando, aí teve um dia que a gente foi fazer um intervalo. Na verdade, um dos salmos estava apontando para Ageu, e aí no outro domingo a gente foi fazer um intervalo. E aí eu até mencionei assim, eu não sei o que eu vou pregar no próximo domingo, né? Aí numa conversa com o Luciano falou, expõe Ageu, você citou Ageu, né? Expõe Ageu. Falei, nossa, é verdade. Aí, naquela semana, eu fui estudar Ageu, falei, gente, mas é muita riqueza esse livro aqui. Não dá para numa mensagem só expor isso tudo, né? A gente vai perder muita preciosidade. Eu falei, mas eu vou entrar em Ageu depois, porque é muito legal. A gente entrou em Ageu, nisso a gente tinha começado a escola bíblica, para a gente estudar o quê? Apocalipse. E para estudar Apocalipse, a gente tem que estudar as alianças. E Ageu está apontando para as alianças, a aliança mosaica que não foi cumprida. E, irmãos, nessa semana eu fiquei assim, Senhor, que incrível o Senhor está fazendo, Pai. Sem saber, lá em Hebreus, depois Apocalipse. E aí eu lembrei, né, isso aqui, talvez de longe, né, você está conseguindo até ver uma imagem, né, mas isso aqui de perto é um monte de linha. E a imagem é feia, a imagem não é bonita, tem várias cores aqui, várias linhas. E aí eu lembrei que Deus, às vezes, vai conduzindo a nossa vida desse jeito aí, tudo emaranhado, sem entender nada. Parece que de repente vem uma agulha e atravessa a gente. Daqui a um pouco vem uma cor que é clarinha, né? Ai, que bonito, né? Tá vindo aqui. Daqui a um pouco vem uma cor, né? Mais densa, mais pesada, e aquela agulha vai atravessando a gente e sai de um lado, aparece lá no outro, tem uma linha saindo daqui, vindo para cá, e a gente fala, Deus, que o Senhor tá fazendo em tudo isso? Aí um dia, talvez, Deus pode virar o quadro.
E aí quando ele vira o quadro, a gente fala, uau, tinha uma paisagem. Irmão, você não consegue ver, mas aqui são detalhezinhos das linhas. Só parece que são pequenas flores. Aqui a linha ela começa de uma cor e ela vai mudando de cor. Lá em cima um monte de linha colorida. É uma beleza essa imagem. Aí você fala, Deus, que obra incrível! Que incrível o Senhor fez! Não duvide, não tenha medo, quando você estiver apenas nesse lado aqui da história. Porque ele está escrevendo algo muito lindo e muito belo. E Deus está usando tudo aquilo que nós estamos passando. Porque Deus não dá ponto sem nó. E aí a gente precisa simplesmente confiar no Senhor e o obedecer. Não precisa entender, é só confiar e obedecer. E uma frase, um dia eu lembro, eu estava sentado ali atrás e tinha bem pouquinhas pessoas no culto, era um culto de inverno, frio, chuvoso. E aí eu fui sentar ali para orar com o irmão que estava visitando a igreja. E aí quando eu sentei ali, o diabo falou no meu ouvido, falou, olha pro templo. E eu olhei várias cadeiras vazias. E aí o diabo falou, tá vendo que você é um fracasso? Tá vendo que você não serve para nada? E eu comecei a repreender. O irmão estava orando e eu comecei a repreender. Eu falei, Senhor, estou buscando ser fiel, Senhor. Estou buscando compartilhar a sua palavra. Estou buscando pastorear o seu povo. Estou buscando ser fiel ao Senhor. E aí, meditando nessa mensagem, uma frase de Warren Wisber, ele diz o seguinte, olha que incrível, é melhor fracassar ao longo de uma empreitada, que certamente vai ser bem sucedida no final, do que ser bem sucedido numa empreitada, que vai acabar no fracasso. Olha que incrível, é melhor eu e você a gente fracassar numa empreitada, que no final vai ser bem sucedido, do que a gente ter uma vida bem sucedida, que no final não vai valer de nada. E aí o fracasso que a gente lida hoje tem um outro significado. Se a gente pela fé consegue entender, o Senhor está escrevendo algo maior, o simples, o templo simples faz parte de um plano glorioso? Faz. Então para mim isso basta-se. Porque o Senhor está construindo algo muito belo, o Senhor está dando o privilégio de fazer isso. Querido, não desanime, não pare, persevere, confiando na palavra do Senhor e desfrutando da presença do Senhor. Amém? Senhor, muito obrigado pela sua palavra tão rica, tão necessária, tão atual, tão relevante. Como nós precisamos confiar mais em Ti? Porque a gente olha para métricas, nós olhamos para resultados, nós olhamos para planilhas, nós olhamos para números, nós olhamos para cadeiras, nós olhamos para conta bancária. Nós precisamos olhar mais para Jesus. E nós precisamos confiar mais em Jesus. E nós precisamos nos contentar e nos agradar e regozijar, mesmo no simples, mesmo na pobreza, mesmo na oposição. Porque tudo isso faz parte de um plano muito glorioso. Então ajude a mim, ajude os meus amados irmãos a sermos fiéis no pouco, a sermos fiéis debaixo da prensa, a sermos fiéis quando estivermos na bigorna, a sermos fiéis quando nós estivermos na fornalha, a sermos fiéis quando a vida estiver nos apertando. Senhor, ajuda-nos a olhar para Jesus. Ajuda-nos a confiar em Jesus. E nós ansiamos o dia que Apocalipse 21 vai acontecer. Como desejamos esse dia ver o Cordeiro, não precisaremos mais de energia elétrica, não precisaremos mais de luz, porque o próprio Cordeiro vai ser a candeia da eternidade, da Nova Jerusalém. Senhor, como nós desejamos esse dia. O Senhor já derramou o seu sangue por nós, e nós aqui na terra vamos derramar com coragem, em nome de Jesus que nós falamos isso. Aqui nessa terra nós vamos derramar, se necessário for, não o sangue, mas o suor de nos envolvermos na sua obra. As lágrimas também, mas tudo isso porque o sangue já foi derramado.
Muito obrigado pela sua palavra mais uma vez, Senhor. Obrigado porque o seu Espírito está conosco. Muito obrigado que o Senhor não nos abandone, que nós tenhamos coragem e tenhamos esperança daquilo que o Senhor há de fazer no futuro. É no nome de Cristo Jesus que oramos. Amém. Amém.